Antes de aprofundar a discussão acerca das diferenças sociais presentes no sistema educacional, é necessário conceituar a diferença entre classes sociais e segmentos sociais. O conceito de classes sociais está basicamente ligado à divisão clássica do sistema capitalista, baseada entre detentores dos meios de produção e não detentores. A burguesia no sistema capitalista é a detentora dos meios de produção, bem como detentores dos capitais sociais e culturais. O proletariado, por sua vez, se baseia no grupo não detentor dos meios de produção e dos capitais sociais e culturais. No senso comum, costumamos diferenciar os sujeitos entre ricos e pobres. Porém, é necessário problematizar a imprecisão dessa divisão. Ou seja, comumente associamos riqueza e pobreza a salário e não capitalismo propriamente dito. A importância da aprofundação no conceito nos permite diferenciar as escolas voltadas para três diferentes públicos, ou seja, uma direcionada aos trabalhadores com altos salários, outra direcionada aos trabalhadores com baixos salários e outra ainda aos filhos dos donos do capital. No programa de hoje, teremos conosco o professor Rodrigo de Jesus, da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais, nos esclarecendo como funciona a estrutura escolar brasileira, entenda seus fatores históricos e como a questão econômica e social influencia na seleção do currículo e do projeto político-pedagógico das escolas de diferentes nichos socioeconômicos. Então a gente tem na nossa sociedade isso desde dos primórdios da educação no Brasil, se a gente for pegar a história da educação, a gente vai ter modelos distintos de escola, né? Uma escola feita para as elites, para os filhos das, dos donos do capital, e escolas feitas para a classe trabalhadora, né? E essas escolas, elas têm noções de qualidade desde muito tempo, muito diferentes, né? Uma visão de que para os filhos da classe trabalhadora a escola ela basta uma escola fundamental, né? Porque afinal de contas essa escola vai preparar essas crianças para ocuparem os postos baixos e os postos médios na sociedade brasileira. É. O que eu percebo é que a emergência das escolas privadas e uma grande profusão de escolas privadas que não são dirigidas necessariamente para os filhos das classes mais baixas, mas muitas vezes são dirigidas para filhos de trabalhadores, mas trabalhadores com renda um pouco mais alta, né? Então, seria o que a gente conhece agora pela classe média, né? E essas escolas privadas, portanto, que investem bastante em infraestrutura, bastante em material pedagógico, em formação de professores, em qualificação de professores, tem uma perspectiva aí de formar essas pessoas para ocupar os postos, seja os de profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, mas também ocupar os postos de gerência das grandes empresas, né? Então, entre esse tipo de escola privada, dirigida aí, em geral, para os filhos das classes médias, e para as escolas públicas, em geral, voltadas aí para filho das classes, de trabalhadores das classes populares, há uma diferença numa concepção. Agora, uma outra coisa é dizer das escolas geralmente privadas que são dirigidas a filhos da grande burguesia, né? Que podem ser escolas em condomínios fechados, em alguns casos escolas inclusive no exterior, né? Que tem um projeto político-pedagógico também diferenciado, né? Reconhecem a diferença entre os sujeitos e elaboram currículos a partir dessa diferença, né? Mas, da minha perspectiva, é um reconhecimento da diferença
para também enfatizar essa diferença, no sentido daquilo que Bourdieu vai chamar de distinção social. Nós vivemos, de fato, num país de dimensões continentais, onde a diversidade regional, étnico-racial, cultural, linguística é muito variada. E que há expectativa também dos próprios grupos sobre a escolarização dos seus filhos nem sempre é a mesma, né? Bastante influenciada aí pelas avaliações de larga escala, a gente tem uma iniciativa, né, para construir currículos cada vez mais uniformes, né, cada vez mais generalistas, né, que dê conta de atingir todos os brasileiros, né. A gente tem uma retomada aí de uma ideia que estava presente na LDB, que era a ideia da parte geral do currículo, né, levando em consideração a parte diversificada, mas há um movimento de elaboração da Base Nacional Comum aí, nos últimos 3 anos, ela é um bom momento para pensar isso, né? Será que essa base ela leva em consideração essas dimensões continentais e essas diferenças entre a população e as nossas crianças, né? Particularmente, eu penso que na escola que nós temos hoje, né, no modelo mais tradicional de escola, muitas vezes a gente tem uma escola que reproduz determinados padrões e reproduz padrões coloniais, inclusive de pensamento, né, seja na história, seja na abordagem da língua, né, seja da matemática. A gente aprende história, matemática, língua colonial. E nem sempre a diversidade dos grupos, das identidades aparecem nesse currículo, né? Então, ou aparece da forma desse currículo turístico, né? Pontuando determinadas datas, ou de fato invisibilizando determinadas identidades, histórias, reivindicações, né? E eu vivi isso na escola, né? Eu fui educado numa escola dessa forma e, na verdade, não tinha muitas oportunidades de questionar essa própria escola, porque era essa a educação que eu recebia. Então, não conseguia também pensar muito fora disso, tá? No ensino médio, eu tive algumas possibilidades de fazer esse exercício, mas o curso de Ciências Sociais foi de fato o que me possibilitou questionar de forma mais incisiva essa reprodução e essa invisibilização da diferença por meio da escola. Considero que um dos efeitos perversos de um currículo nacional será, na realidade, o de legitimar a desigualdade. Ele pode, de fato, ajudar a criar a ilusão de que não importa quão maciças sejam as diferenças entre as escolas, todas têm alguma coisa em comum e todas são culturalmente iguais. A diferença de classes no sistema capitalista produziu um modo de educação muito diverso. Nos 3 modelos de escola aqui citados, encontramos modos diferentes de se fazer a educação. Além disso, em um país como o Brasil, as diferenças raciais, regionais e culturais influenciam diretamente na produção curricular nas escolas. Podemos observar que a educação é uma forma de disseminar a distinção entre classes. As experiências dos sujeitos diferem de um modelo de escola de determinada classe social para outro, criando um abismo entre a educação das diferentes classes sociais.